chamar também o conselheiro e diretor do CAL São Paulo, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Carlos Alberto Pupo. Sim. Gostaria de convidar também o Roberto Saito, diretor e vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos Agrônomos Suzano, e a nossa palestrante da noite, a química Maria Aparecida de Paula. Nós vamos fazer um período de debate entre os representantes aqui da mesa e depois abriremos espaço para o público, tá? Passo a palavra primeiro aqui para o Dr. Mário Yoshinaga e o pessoal pode comandar a mesa. Nós estamos na sequência de 4 palestras, né? Nós estamos então finalizando a parte de palestras. E no dia 27 nós vamos ter uma mesa. Vamos ver se eu consigo reunir de novo os palestrantes. Já intimei ela para vir, não sei se vai dar para vir, né? Vem de muleta, vai ter uma, né? E aí então nós vamos fazer um debate conjunto, né? Porque vocês viram que, né, as várias pessoas, o Plínio, o Roberto, a Aparecida e a Saíde, elas deram uma contribuição, cada um com o seu ponto de vista sobre o problema da água, né? Hoje, por exemplo, puxa vida, aprendi um monte de coisa com a Maria Aparecida, né? Quer dizer, desde a consciência do cidadão, o indivíduo, que tem que ter uma postura perante, né, o meio urbano, especialmente com a água, né? Com o uso da água, até colocar algum equipamento na tua casa, né, para economizar, ou ele próprio ter uma atitude de economizar água, né? Até, por exemplo, medidas arquitetônicas. Até esperava que ela colocasse algumas medidas arquitetônicas, e acho que nós vamos ter que fazer uma parceria no futuro, porque nas penitenciárias, nas escolas, né, em locais que tem, por exemplo, o uso coletivo de água, nos Estados Unidos e em alguns outros países, eles têm uma espécie de corredor, né, onde passam as instalações. E no ponto de consumo, praticamente só sai o ponto de consumo, a torneira, etc. Tal. Isso é muito importante e é uma regra, praticamente, no projeto de penitenciárias. Por quê? Só assim você pode introduzir alguns equipamentos, né, como pia, vaso sanitário e tal, que são a prova de vandalismo, né? E esses elementos, a prova de vandalismo, até chegou ao Brasil, né? Mas acho que não teve um consumo, porque ele falta esse lado arquitetônico, né? A Sabesp não tem culpa, os arquitetos têm que dizer para a Sabesp, arquitetonicamente, como é que é possível a gente ter essa eficiência, né, de vandalismo e de consumo, porque com essa galeria, você sempre tem, por exemplo, nas escolas, shopping, etc., o sanitário masculino e feminino, não é? Então, quando a pessoa da manutenção é homem, então tem que trancar o sanitário feminino para ele entrar lá para consertar. Mas quando o ponto de consumo apenas aparece no sanitário, toda a instalação, etc., válvulas e tudo, ela está no corredor. Então, tanto faz ser um homem que está fazendo manutenção ou uma mulher. E alguns hotéis também já começaram a usar isso, de forma que o mantenedor, ele acessa as canalizações sem entrar no quarto ou no sanitário do usuário, né? Então, eu estou achando que o CAL tem aí uma possibilidade, viu, de estabelecer até uma parceria de como é que arquitetonicamente pode haver ainda uma maior, né, economia de água, né? A Sabesp estaria muito interessada nesse aspecto, né? Aí falou também de uma forma um pouco mais ampla, né, com termos até interessantes, como o rio aéreo, né? Estão aprendendo com ela aqui, né? Vem vindo a água da Amazônia para cá, né? Trazida pelos ventos e tal, por fatores climáticos, né? E também num âmbito mais amplo ainda, o problema da água é universal, né? Tem lugares no mundo que o pessoal ainda está sem água. Então é bastante amplo, muito, muito bacana isso. Eu queria também que os nossos colegas dessem uma palavra, especialmente o
o colega Pulpo, que vem lá de Tu até aqui, e tem vindo em todas as palestras aqui, né? E também o Roberto também, né? Antes da gente começar o nosso debate. Não, você vai tranquilo, você que é digital tem bastante. Boa noite a todos. Semana passada, Maria Aparecida, eu fiz aqui um desabafo como ituano e como quem passou por um processo de, não foi nem escassez, foi de falta mesmo, de água. E hoje é a hora que você estava proferindo a sua palestra e eu tive algumas recordações de algumas outras situações por qual a gente já passou. Especificamente falando de Itu e da minha região, nós fizemos lá, e eu disse isso a semana passada, uma semana de engenharia, arquitetura e agronomia na época, de conscientização da falta de água e eu me lembro que um dos pontos que a gente fez questão de ressaltar, além das elucidantes palestras que foram feitas lá, inclusive por um dos palestrantes daqui, que foi o Plínio Tomás, na época se falou em protocolo de Kyoto, e nós tivemos inclusive a participação do secretário de Recursos Hídricos da época, secretário estadual de Recursos Hídricos, e nós levamos também algumas empresas que já tinham a intenção de colocar no mercado produtos para redução de consumo de água. A nossa surpresa é que eles foram colocados como opção. Porque se eles fossem colocados como uma obrigação, como se faz, por exemplo, com a indústria de automóveis, em que em determinado ano vamos chamar de obsoletos, saem de linha, né? E entram alguns que vão custar um pouco mais caro sempre, né? Se isso tivesse seguido uma regra e fosse implantado nos condomínios, nos municípios em geral, eu acho que hoje talvez, eu não digo que a gente não estivesse passando por essa situação, mas seria um pouquinho mais amena. Então eu acho que mais do que a conscientização, que isso é fator primordial para que a gente consiga sair dessa situação, e a tendência é cada vez piorar. Eu costumo dizer isso e as pessoas me chamam de pessimista, mas eu acho que é muito realista. A população aumenta, o consumo acaba sendo desenfreado, não há nenhum tipo de política de mudança nesse sentido, então a gente percebe que a situação realmente veio para ficar. E foi o que eu disse a semana passada, eu só não gostaria de deixar isso para as minhas filhas, porque eu acho que isso não é herança que se deixe para quem você ama. Mas, infelizmente, o caminho é esse. Se as indústrias que colocaram seus produtos à disposição tivessem do lado delas o governo, não importa em que esfera, mas na obrigatoriedade de utilização desses produtos, eu acho que a gente já teria reduzido bastante o consumo. Como eu disse, talvez não tivesse afastado essa situação, mas fosse minimizada. E eu vejo também, a gente sabe que a agricultura é grande consumidora dos recursos hídricos, mas a indústria também é. E quando você estava falando, eu me recordei que eu prestei serviços para eu sou arquiteto, não tenho nada de engenheiro químico, mas eu fui consultado por um cliente. Ele estava adquirindo um abatedouro de aves,
e ele pediu para que eu fizesse a ampliação do abatedouro, e para isso eu pedi para conhecer um pouquinho do processo, porque eu queria mudar o layout da fábrica, né? E existem algumas resoluções do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde que eu entendo que pararam no tempo. Eu vou dar um número aqui para vocês, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque esse número ele não é assustador, ele é alarmante. Num abatedouro do porte deles, que é um abatedouro pequeno, em que se chega a abater 5.000 aves por hora, o consumo declarado e que tem que ser comprovado, né, que é aí que está o grande problema, para a CETESB é de 1.200.000 litros dia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque nós estávamos produzindo, eu digo porque fazia parte da equipe, nós produzíamos os mesmos 5.000 frangos com a melhor qualidade possível, até porque era um produto de exportação com um sistema diferenciado chamado halal, que era vendido para os muçulmanos. Tem algum muçulmano que sabe qual é a diferença disso, e lá não tem como enganar. Então não existe a tal da salmoura no frango, né? Que é aquele frango que você compra, que normalmente tem um aspecto de tem uns 3 ou 4 quilos. Na verdade, quando você coloca no forno, ele parece mais uma codorna, né? E a obrigatoriedade de se provar que estava consumindo 30 litros por ave, que você tem que consumir. Não é que você poderia consumir, você tem que consumir. Então nós tínhamos que ter um reservatório ali de 1.200.000 litros por dia. E nós, pelos poços, eram 2 poços que a gente sabe que na verdade é um só. Tem umas coisas que não tem lógica, mas pela produção dos poços, a gente não chegava a 800.000 litros por dia. Então teríamos que tirar da rede 400.000 litros de água dia. Isso passa a ser um absurdo a partir do momento que você sabe que você consegue produzir com metade disso. E mesmo assim, eu acho que é muito. Aí você fala, mas como é que vai consumir 30 litros por ave? Você consome 30 litros por ave desde o abatedouro até a lavagem, coisa e tal, que já não tem mais lógica você usar a mesma água, né? Você não tem lógica em lavar, por exemplo, os caminhões e entregar os caminhões limpos dali que a vigilância exige com essa água, né? Não tem cabimento. Então acho que tem que ser revisto toda uma postura, inclusive dos órgãos governamentais, nesse tipo de cobrança impensada. São atitudes que pararam no tempo. Essa resolução é de, se não me engano, da década de 90, entre 80 e 90, quer dizer, isso não tem mais cabimento. Nós não estamos mais nadando, literalmente, né? No consumo, na disposição de água. Eu acho que tem que ser revisto, sim, além do consumo pessoal, porque o sacrifício é sempre nosso, né? Mas as grandes indústrias, a indústria, eu estou num lugar aqui que não posso falar, né? Mas as grandes indústrias consomem e muito a água, e não se tem uma política de racionalização disso. Eu acho que deveria começar por aí. Toda empresa que fosse se instalar em determinado local deveria ter um plano de ação para reduzir o seu consumo dentro da sua produção, independente da mudança que tem que ser feita interna, mas que tem que ter um plano de ação e uma proposta para redução paulatinamente até que chegasse a um nível que realmente não haveria mais como. Mas se
se todas os setores não colaborarem, eu acho que nós vamos entrar, não é em briga, nós vamos entrar, como acontece no Oriente Médio, nós vamos entrar em guerra. E isso é no mínimo desesperador. Eu não vou estar aqui, mas não queria deixar isso para minhas filhas. Boa noite a todos. Hoje a gente viu aquele gráfico que realmente, a gente analisando a fundo, isso não vem de pouco tempo, mas ultimamente o negócio está ficando muito grave. E a gente vê dois extremos. Um é o consumo, que cada vez mais aumenta, a exigência, a tecnologia, tudo vai aumentando, exigindo mais, e os nossos recursos diminuindo. Tomando como referência a nossa cidade aqui, nós estamos 70% em área de proteção ambiental. Quer dizer, nós estamos numa região que é extremamente importante, dá valor para esse tipo de situação, onde a conservação, planejamento tem que ser cuidado dia a dia. E a ocupação, cada vez mais, a gente percebe que isso não se consegue. Outra coisa, a gente vê algumas ações pontuais com relação ao reuso, onde se fala que na residência hoje temos mecanismos, sistemas, aí tudo com o objetivo de reduzir. E isso já também foi demonstrado que trouxe resultados. Eu acho que a gente tem que rever algumas ações num âmbito muito maior. O reuso de água tem que ser pensado numa plataforma muito maior, inclusive, avaliar nosso sistema de distribuição de água, que hoje nós temos uma rede que é antiga, né? E que ela é compartilhada desde a área residencial, industrial, que seja, mas fazer um sistema que tenha o reuso nesses ramais também, onde, de certa forma, através de legislação, que a gente sabe que muitas vezes é pontual, tem cidades aí que já exigem num projeto residencial fazer o reuso da água, e que, se a gente for analisar esse sistema que é exigido nos projetos, ainda estão muito aquém. A gente tem que resolver muito sistema de instalação, como vai fazer o bombeamento, tratamento, como vai monitorar essa água para fazer um reuso. A gente ainda está muito no início. Então, esse sistema geral que vai compartilhar, colocar um ramal de distribuição, tem que ser pensado. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem, como técnicos, como população, iniciar, porque estamos chegando no nível que vai ficar insuportável, vamos entrar em colapso mesmo. E isso já vem falando há muito tempo, né? Então, é isso aí. Só para colaborar com o que foi comentado, hein? Só para comentar o que foi comentado, colaborar com o que foi comentado, uma das nossas preocupações, eu falo não como funcionária da Sabesp, então pouco como diretora da Associação dos Engenheiros da Sabesp, mas como cidadã. Nós temos que fazer um movimento muito forte em direção daquilo que realmente queremos. Assim como você, eu também não quero que o meu filho, o meu neto, vivencie situações em que a gente vai ter que ter uma guerra para conseguir água. Hoje nós temos um conflito instalado no sistema Cantareira. A gente não sabe quando vai sair essa outorga. E se a gente vai ficar postergando isso por mais tempo. Mas, de qualquer que seja a decisão que seja tomada, os números, como foi apresentado, eles não mentem. O que falta realmente é uma mudança de postura nossa, quer que seja no Poder Executivo, Legislativo, ou qualquer que seja o ambiente que nós estejamos vivendo. Porque se cada um de nós tivermos um comportamento adequado às nossas expectativas, aos nossos desejos, fatalmente a gente vai mudar. Nós somos um grupo aqui bastante grande. Tenho certeza que cada um de nós, se nós entrarmos realmente, assim, olha, eu vou lutar pelo que eu acredito. Nós seremos quantos? Para brigarmos e para mudarmos a condição que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, cada momento, cada lugar que vamos... Tem alguma coisa que dá na minha... deixa eu ver, acho que eu troco.
Obrigada. Cada momento que nós estamos trabalhando, eu acho que é a mudança de comportamento. E, às vezes, nós somos motivos de gargalhada dos colegas, porque falam, imagina, só você pensa desta maneira. Mas todas as mudanças que tiveram, se não tivessem grandes pensadores, grandes filósofos, grandes pesquisadores que fizessem a mudança, hoje nós não teríamos novas tecnologias. Hoje nós não teríamos nova evolução. Claro que a gente, como Santos Dumont, né, ele ficou triste quando ele viu o pessoal usando o avião para a finalidade que ele não previu. Isso faz parte do ser humano, né? O ser humano pode usar as ferramentas, as tecnologias que tem para bem ou para mal. Vai depender das condições, da quantidade de valores e a postura ética que ele tiver. Mas, assim, eu também não gostaria que meu filho passasse por situações terríveis como a gente está prevendo, né, na situação que vai. Nós estamos com 8 milhões a mais previsto para 2025. É muita gente. E cada vez a gente está dividindo a mesma fatia do bolo, e a fatia está ficando cada vez mais fina. Daqui a pouco a gente vai ter que passar o bolo no cortador de frios. Então, se a gente não mudar, eu parabenizo a CAL, né, por meio do professor Mário, de trazer essa discussão, é muito encorajadora. Realmente, o professor está de parabéns, que ele foi uma pessoa que está dando a cara no tapa, desculpa a expressão, mas ele está dando a cara no tapa. Ele está trazendo uma questão, uma discussão que poucas pessoas têm condições de fazer. Eu já participei de outros debates que não tiveram uma postura ética como vocês tiveram. Vocês me respeitaram durante todo o período que eu fiz a apresentação. Alguns colegas apresentam e aqueles debates, mas a gente percebe que é um público seleto, a gente percebe que o pessoal que está aqui tem interesse. E o interesse é direcionado para que a gente tenha a melhor qualidade de vida. Isso sem dúvida nenhuma. Então, eu parabenizo o professor Mário e todo o público aqui que está até agora nos ouvindo, porque realmente vocês estão fazendo a diferença no mundo. Eu acho que essa discussão é muito boa. Ainda outro dia eu estava lendo a revista, acho que era Infraestrutura Urbana, se não me engano, né, que dava os custos de uma estação de tratamento de esgoto domiciliar. Acho que alguma coisa em torno de R$10 mil, né? E colocava, então, para os condomínios, né, privados, onde tem casas acima de R$500 mil, né, até R$1 milhão, o que é R$10 mil, justamente para ter sua própria estação de tratamento de esgoto. Mas não é só para tratar esgoto, é que a partir dali você teria água de reuso, né, para uma série de situações, né? E nós teríamos também o lançamento de uma água para o córrego, já numa outra situação do que teria in natura, né, como acontece, né? E aí, numa outra revista, dava os custos, por exemplo, de uma geração de energia elétrica, né? Esse sistema era para uma família de 4 pessoas, né? E geração de energia elétrica com placas fotovoltaicas, estava em torno de R$25 mil, mas tendendo a baixar o preço porque as células de silício, elas estão cada vez mais baratas, né, e mais eficientes. Provavelmente a gente vai chegar daqui a pouco também em torno de R$7 mil, uma geração de energia elétrica suficiente para uma casa, uma família com 4, 5 pessoas, com todos os equipamentos, né, TV, geladeira, etc, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter praticamente unidades habitacionais autossuficientes, né? Então, nós vamos diminuir problemas de eletricidade, problemas de água, uma série de problemas que hoje a gente tem. Mas isso depende também um pouco da gente, né? Existe lei, por exemplo, a gente faz um plano diretor. Tem um plano diretor de águas, tem um plano diretor, né, do recurso hídrico, tem um plano diretor dos recursos energéticos da cidade, porque dá a impressão que a energia elétrica é alguma coisa que vem não sei de onde, né? E que não pode ser feita no próprio município, né? Então, essas coisas estão mudando, né? E isso afeta muito a nossa arquitetura, né? As nossas leis, né, urbanas, nossas leis de edificação e assim por diante, né?
Isso que eu queria colocar para vocês, né? Está havendo essa mudança, né? E acho que nós temos que acompanhar, incentivar, colocar nas leis, colocar nos nossos empreendimentos, né? Quem está oferecendo hoje um condomínio fechado de luxo, com todo o sistema de tratamento de esgoto, geração de energia elétrica, né? Ninguém está tendo essa ideia, né? Que às vezes é o arquiteto que traz, né? E depois os empreendedores vão em frente. O Pupo está inquieto. Não, estou inquieto porque assim, a minha cidade é conhecida como dos condomínios, né? O primeiro condomínio que não o Alphaville, construído numa cidade do interior, foi em Itu, chama Terra de São José, em que o loteador, ele simplesmente implantou o loteamento no meio de uma reserva de água. Então, no condomínio não falta água. Mas a preocupação era de que os lotes tivessem uma densidade populacional pequena, então são lotes grandes, mas com a ocupação pequena. Então, são normalmente padrão bem acima do Alphaville, são lotes de 2.500 metros, mas as residências têm 25% de taxa de ocupação. Só que são grandes mansões em que não tem como faltar água, porque a quantidade de reservatórios é muito grande. Então, assim, quem paga o pato é a população. Não vejo problema nenhum nisso aí, nos condomínios. Existe uma proposta de estação de tratamento nesses condomínios, existe uma proposta de reutilização de água. Eu acho que as ideias que são colocadas, elas têm que ter alguém que as compre, né? As compre no sentido de divulgar. Esses condomínios que tem lá, na sua grande maioria, tem essa preocupação, porque já vem passando por isso, não é de hoje. No entanto, algumas culturas de uso da água são de pessoas que não residem na cidade. São loteamentos, por exemplo, de veraneio. São loteamentos de pessoas que saem dos grandes centros urbanos com a ideia de consumo diferenciado e acabam levando isso para lá. Mas eu acho que mais do que isso, a cultura começa na infância. Eu falei da minha filha, Maria Aparecida, e eu tive um grato exemplo, uma questão de uns 4, 5 anos atrás, quando ela era bem mais novinha do que ela é hoje. Eles fizeram um trabalho na escola, e o trabalho representava as duas visões do Rio Tietê. Eram duas maquetes, e era uma maquete do Rio Tietê ainda, né, sem a poluição que tem hoje, e do jeito que ela está hoje. Então era uma maquete bem ambientalmente constituída e uma bem degradada. E aí as crianças de 7, 8 anos faziam a apresentação. E nessa apresentação eu perguntei por que é que chegou. É óbvio que a gente sabe, né? Mas assim, eu acho que é interessante deixar a criança expor essa visão que ela tem. E eu perguntei, falei, mas por que o Rio chegou nessa situação? Falou, olha, tio, uma das coisas é que o homem não preserva o que tem. E começou a dizer, nossa, eu fiquei assim, até emocionado com a visão que eles têm, que é um pouquinho diferente da nossa, que nós temos uma cultura um pouquinho diferente, porque a gente não foi criado dessa forma, né? E lá pelas tantas, ele discutindo e falou, veja só, tio, meu pai, por exemplo, outro dia eu estava andando de carro com ele pegou, estava chupando uma bala e jogou papel na rua. Aí eu falei, e o que está errado nisso? É óbvio que a gente sabe que está errado, né? Mas tinha que criar uma situação. Você acha que pode, tio? Ele jogou papel na rua, isso não se faz. A gente está ajudando a poluir o local onde a gente mora. Eu falei, qual foi a sua atitude? Eu falei, eu chamei a atenção do meu pai. Sabe o que ele me disse?
Mas se eu não jogar o papel na rua, eu não tenho como dar serviço para a prefeitura. Que a prefeitura tem que limpar. Então eu tenho que dar o serviço para a prefeitura. Eu falei, você acha o quê? Que meu pai é um porco. Vamos abrir as perguntas, então? Olha lá, já tem um rapaz ali. Olha, nós temos uma pergunta de uma pessoa através do WhatsApp, né? Nós temos página do curso no Facebook, e Twitter e WhatsApp. Então nós temos aqui a pergunta da empresária Irene Noronha da Silva, de São José dos Campos. Ela está perguntando para Maria, qual a importância das nascentes da Serra da Mantiqueira para o abastecimento de água em São Paulo? Bom, pelo que a gente mostrou, o plano diretor que nós estamos traçando entre os 3 municípios, sem a gente cuidar da nascente da Serra da Mantiqueira, não haverá água no sistema Cantareira. Cada vez mais nós estamos diminuindo a quantidade de nascentes disponíveis para abastecimento. Então, é total a importância. Não tem como não ter água, não cuidar das nascentes na Serra da Mantiqueira e garantir água para a população de São Paulo. Então, nós teremos a possibilidade de ficarmos com cerca de 9 milhões de pessoas sem condições de abastecimento, com abastecimento bastante restrito. Então, essa é a importância de mantermos os mananciais e fazermos todo esse trabalho de uso e ocupação do solo com vistas pensando na questão dos recursos hídricos. Sem isso, não há condições de manter. Boa noite, eu sou o Igor, estudante aqui da faculdade. Eu queria saber qual é a importância das matas ciliares para recuperar a quantidade de água perdida no sistema Cantareira e quais os investimentos da Sabesp referente a essas matas ciliares, que são as matas nos corpos hídricos que abastecem ao sistema da Cantareira. Então, atualmente, nós temos uma espécie de lírio, lírio do brejo, que ele impede que haja a recomposição da mata, né? Sem a mata, a gente não consegue, porque assim, o que acontece? Você tem que, quando tiver precipitação, ele tem que, gotinha a gotinha, ir umedecendo toda a extensão das matas, né? E aí sim, umedecer o solo e, consequentemente, termos a recomposição do lençol freático também. Então, sem a mata ciliar, e a gente tem dos lírios do brejo, que são plantas exóticas, que não deveriam estar convivendo numa mata ciliar, ele compromete totalmente o abastecimento e a recarga do aquífero. Não sei se eu respondi a tua pergunta. É isso? O investimento que a Sabesp está fazendo referente a esse método de recompor tudo. Olha, nós temos várias frentes de trabalho de recomposição vegetal. Eu não saberia precisar para você, nesse momento, qual o valor de investimento, porque nós estamos passando por momentos de retenção, né, de projetos, então eu não saberia dizer qual é o valor que foi investido, mas eu posso dar uma olhada e te respondo por WhatsApp futuramente. Boa noite. Eu quero só dar uma contribuição que eu falei com você em off. Meu nome é Blair de Moraquino, sou engenheiro agrônomo, sou servidor público municipal. Então eu falei com a professora Maria em off em relação à parte de irrigação e tem um estigma muito interessante em relação à agricultura, que 70% dessa água, né, que é utilizada, tem um grande detalhe também sobre isso. Esse 70% é mensurado de uma forma errônea, onde que você tem essa totalidade, só 6% é consultiva, ou seja, que entra no sistema e não retorna ao sistema novamente.
Então, é uma contribuição que eu queria fazer para vocês, justamente em relação a isso. Então, a agricultura não é o patinho feio. Existe, né, o colega ali da debatedor falou de ave, né? Imagina você, a Friboi, tem um abatedor em Barra do Garças, onde ela elimina diariamente 1.200 animais bovinos, que é o quê? Vamos mensurar 97%, 98% a mais do que uma ave, né? Então, vocês veem, vou deixar vocês fazerem esses cálculos, para poder ver a quantidade de H2O que é consumido. Muito obrigado. Você fez um comentário, Roberto, eu sou da DRAT, você fez um comentário a respeito da irrigação, a parte de pulverização, e o quanto isso daí hoje, o Sabesp tem um acompanhamento a nível estadual, o quanto isso daí compromete, em porcentagem pelo menos, no quanto que a água é pura, no quanto que ela é potável. A quantidade, você quer saber qual a quantidade de água que, se ela tem controle? Em porcentagem, aquela região onde a gente tem, no caso nosso aqui, que é Cinturão Verde, a gente tem 70%, 75% da área que é de preservação. Mas o quanto nós utilizamos para produção agrícola e o que os agrotóxicos trazem para o meio ambiente, porque ele não é só para aquele momento, o que ele infiltra e o que ele leva lá para baixo é 1000 vezes pior. Existe um estudo disso pela Sabesp? Não só pela Sabesp, que é a CETESB que cuida dessa parte, né, com relação à quantidade de água de irrigação, porque a Sabesp não tem, nós cuidamos de tratamento de água e esgoto, né? Os impactos que sofremos por conta dessa uso de agrotóxicos, aí sim ele influencia na quantidade de produtos para poder fazer a remoção e aumenta o valor das plantas, do tratamento das plantas. Mas, assim, talvez a gente teria que consultar a CETESB, que seria a pessoa mais indicada, a entidade mais indicada para fazer dar essa resposta para você. Eu não saberia responder. Boa noite. Meu nome é Max, eu sou arquiteto e urbanista. Mas antes mesmo de me formar como arquiteto e urbanista, eu já trabalhava com saneamento básico. Me formei em 89 e comecei a trabalhar em 86. Eu me sinto assim um pouco culpado pela poluição dos rios, porque na época, em 86, principalmente aqui na região, Suzano, Poá, Ferraz, fiz muitos projetos e a indicação era o lançamento em córrego. Qual o intuito? O intuito era tirar o esgoto das ruas, por questão de saúde pública. Só que, na época, se falava em lançamento provisório. Nós estamos 30 anos depois e a Sabesp agora está correndo atrás do rabo, né? Com o projeto Tietê, que eu fiz 40 quilômetros de rede de fundo de vale na região de Itaquera e Guaianazes, só que não há uma preocupação em eliminar exatamente, em despoluir os cursos d'água. A preocupação é em eliminar os pontos provisórios por questões aí do Ministério Público enfim. E existem outros programas paralelos, que é o Córrego Limpo. Não sei se ainda existe. Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, onde o objetivo é a atuação dos dois poderes, o poder municipal e o poder estadual, em criar uma situação onde você elimine realmente o esgoto daquele córrego e deixe as águas despoluídas. Então, só que eu não vejo esse empenho quando você faz um projeto, por exemplo, fiz aqui no Cabo Sul, e a instrução, passe pelo viário, porque a gente tem um problema com desapropriação, só que o fundo de vale que está ocupado.
Então, não seria o momento de chegar e falar assim, ó, vamos desocupar o fundo de vale para passar um coletor-tronco e aproveitamos e constituímos a mata ciliar? Ou seja, tem todo um mecanismo que, assim, parece que falar é fácil, mas o agir está complicado. Então, você citou a questão alguém falou a questão da água, em momento político, né? Então, agora eu vou sair do esgoto e indo para a água. Foi falar em reeducação nas escolas e tudo mais, ótimo. Mas aí vai o governador e fala, nós não vamos precisar de rodízio. Ou seja, ele está sinalizando que não tem problema. Se não tem problema, a dona Maria vai continuar lavando a calçada e o seu José vai continuar lavando o carro. Porque ele acha que não tem problema. Agora, se instituísse o rodízio, ia penalizar a população? Ia. Só que ia ser um choque de realidade e a população já estaria hoje, 1 ano, 2 anos depois das medidas, consumindo menos, e aí talvez não estaríamos aí na questão do volume morto, 4 quinto, enfim. Eu acho que é uma coisa aí para a gente refletir um pouco. Na verdade, assim, o que você diz com relação ao esgoto, tanto em relação ao esgoto como à água, nós temos que trabalhar nos 3 setores, né? Então, não só o poder público, por parte do governo do Estado e a prefeitura, mas também porque assim, hoje em dia o que acontece? Você trabalho de formiguinha, né? Você vai lá, resolve uma questão, quando você vê, tem um empreendimento, quando você vê, a gente está vivendo essa situação. As pessoas nós estamos crescendo muito rápido e não existe, como a gente mostrou em números aqui, nenhuma política que consiga parar isso, a não ser que a gente tenha que sair aí tomando atitudes mais drásticas, mas a Sabesp, dentro da possibilidade, dentro do papel dela enquanto autoridade, ela tem feito o que é possível, parcerias têm sido firmadas, por conta que você comentou, do Córrego Limpo, é um bom exemplo, né, de parceria entre Prefeitura e Governo do Estado. Mas existe também uma parte muito importante nossa, porque quantas vezes a gente, ao invés de fazer ligação de esgoto, a gente faz na galeria de água pluvial? E aí o que está dentro do portão não é da responsabilidade de nenhum poder público, e sim de cada cidadão. Então, existe essa água que vai, esse esgoto que é ligado na galeria de água pluvial, não vai para onde ele deveria ir, né? Então, acho que existe, todos nós temos uma parcela de necessidade de atuação, mas eu acho que o governo não consegue atender 9 milhões, 12, 17, 20 milhões de pessoas na velocidade que nós temos, e cada vez você vai vendo aquelas casinhas, né, sendo sobrepostas sem nenhum investimento. E até uma das vezes teve um canadense que veio aqui para o Brasil e eu levou para reconhecer uma das estações de tratamento de água da Sabesp, e ele ficou impressionado. Ele falou, como é que constrói essas casas? Vocês têm uma estrutura para poder manter essas casas ao longo, né, das encostas? Aí eu falei, não. Ele quase teve um chilique, quase ele desmaiou. Ele falou, mas como é que faz a hora que chove? Aí eu falei, então, vem tudo para baixo. Entendeu? Então, assim, o que adianta você vai lá, tira a pessoa hoje de lá, faz a desapropriação, indeniza as pessoas, daqui a pouco tem outras famílias lá, né? A gente tem visto várias aí na mídia. Então, como é que você consegue resolver isso? É uma situação bastante complexa, né? Eu acho que não há, como eu falo, não adianta a gente colocar só a culpa, o encargo, a preocupação no poder público, mas também a postura nossa, né? O filho vai casar, faz mais um puxadinho, puxa mais aqui, mais ali, a gente não paga imposto, a questão da sustentabilidade também não é vista pela população, né? Bom, meu nome é Aliana, eu sou arquiteta, e eu concordo ali com o nosso amigo engenheiro agrônomo, quando ele falou que o peixe não é agricultura, né? E também com o Carlos Pupo, né? Que eu estava escutando ele falar sobre o consumo de água com as aves. Poxa, eu nunca pensei que eu ia ficar tão orgulhosa de ser vegetariana, hein?
Eu acho que tem que se ver também o consumo de água para fazer os pastos, para os bois pastarem, do desmatamento, né, que ele é bem culpado disso. Então, eu acho também que a gente poderia, talvez, repensar isso e comer menos um pouquinho de carne, né? Talvez umas 2, 3 vezes por semana. Quem sabe isso também pode ajudar e diminuir aí o consumo de água. E aí, com isso, as empresas vão gritar um pouquinho, né? Mas eu acho que é por todo mundo, que no futuro acho que não vai ter nem isso para a gente comer mais. Você é vegetariana, mas galinha bota ovo, mas o ovo você come. Na verdade, eu como muito pouco. Mas é que ser vegana é difícil, né? Mas eu já me sinto muito feliz por poder contribuir pelo menos um pouquinho, não comendo carne. E acho que no futuro vai ser praticamente isso que vai acontecer para todo mundo. Ou na dor. É engraçado que o povo me critica às vezes por até meu filhinho, eu não dá carne para ele, né, também. Mas eu acho que ele vai conseguir enfrentar essa falta d'água que a gente vai ter aí pelo futuro com mais força. Não que está sendo proibido, e não que eu acho errado o povo não comer, mas eu acho que o grande vilão do desmatamento também é o consumo de carne exageradamente. Não que tem que ser vegetariano, mas eu acho que teria que diminuir um pouquinho. O que me passa pela cabeça é a gente avaliar, como você estava dizendo, da Dona Maria e o seu José, e se cada casa recebesse realmente o que é necessário, nós estamos falando de quê? 150 litros por dia por habitante? 116 agora, metros cúbicos por ano. Não, estou falando por dia de consumo. Então, vamos lá, uma casa com 4 pessoas, 600 litros, certo? Se cada um recebesse na sua casa 600 litros, eu duvido que a gente ia ter alguém lavando o carro. Você ia receber o que você consome, porque o que acontece e o que aconteceu, no meu caso específico, que eu fui obrigado a subir, acho que já falei isso, que eu subi na boleia do caminhão e acompanhei o cara até a minha casa para encher minha caixa d'água, é o desespero, né? Então, se cada um, acho que se recebesse, o consumo ideal para o ser humano é 150 litros por habitante por dia, se você recebesse os 600 dias, você ia falar, pô, peraí, vamos tomar banho mais rápido, né? Vamos todos colocar caixa acoplada com com sistema duplo, né? Vamos lavar a louça com mais racionalidade. Só que não é assim. A partir do momento que você paga, aquela história que você paga, então entra quanto eu quero, quanto eu consigo pagar. E eu vou armazenando e eu gasto do jeito que eu quiser. Quer dizer, ninguém entra na sua casa para perguntar se você leva 15 minutos ou 1 hora para tomar banho. Na minha casa já está estipulado. Passou de 5 minutos, eu vou lá e desligo. Boa noite. Meu nome é Adriano, sou engenheiro ambiental. É uma pergunta, na verdade, dividida em 2 fases. Aqui no município de Suzano, segundo os índices, nós temos 70% do esgoto tratado, aproximadamente. Comparando-se com o nível mundial, nós teríamos aí 1% a mais ainda, 69,3% do esgoto no mundo ele é tratado. Então estaremos bem. Só que quando nós pegamos o restante das estações ao lado, ao redor, ABC, Barueri, São Miguel, e mais uma que eu não me lembro qual é agora, cairia para 32% de esgoto tratado. Então a pergunta é a seguinte: por que essa diferença de investimento entre os municípios dentro do mesmo estado? E a segunda seria no tocante o porquê da falta de compromisso, muitas vezes, do Estado com o restante das cidades. É uma pergunta bastante complexa e que depende de questões estratégicas, né? Não vou dar uma de política aqui, fazer uma... Mas, na verdade, é isso, gente. Assim, nós temos que, né, enquanto Estado, não estou falando em nome do Estado, mas estou dizendo nós, enquanto população,
Ao mesmo tempo, nós queremos saúde, educação, segurança e assim por diante. Todos nós queremos a mesma coisa. E os investimentos são aqueles mesmos. É como na casa da gente, né? Eu estou querendo mudar de casa, mas ainda não é possível, né? Então, porque a gente tem um orçamento limitado. E o Estado também passa por essa situação exatamente como é na casa da gente. Então, existem prioridades que você tem que dar em determinado momento, que estrategicamente é melhor daquele jeito e não de outro. E é um grupo de pessoas que cuidam, não é só o governador, ou só... Enfim, tem um grupo de pessoas que estudam. Então, assim, é a prioridade que se tem naquele momento. É exatamente como acontece na casa da gente, nada diferente. E, às vezes, a gente tem que abrir mão, por algum motivo, né, de coisas que a gente acha, nossa, isso aqui é super importante. Mas se você tiver uma doença grave, você vai privilegiar a sua doença grave. Você vai querer que aquela pessoa sare, e você quer salvar a vida dela. E é lógico que você não vai pintar o quarto da sua casa. E é a mesma coisa que acontece com o Estado. Nós estamos indo pelo avançar das horas, a última pergunta e depois passamos às considerações finais, tá? Bom, não é bem uma pergunta, acho que é uma sátira, talvez. Eu queria saber como multar a Sabesp. Ou seja, Sabesp nos multa por usar água indevida. Ela nos multa pelas tarjas vermelha e verde. Só que na minha cidade, vira e mexe, história doutora, algo parecido. E a gente chama ela para arrumar, inclusive na rua do meu escritório, estourou esses dias, e ela nunca vem. Quando ela chega, o buraquinho vira um buracão. Então, se ela tem direito de multar, porque eu passei da tarja verde para a vermelha, como nós, como munícipe, podemos multar ela por ela não ir lá, correr e reformar aquele buraquinho, o qual ela deixa semanas inteiras vazando. Na rua da São Roque, está 8 dias, nós chamando ela e até agora nada. Na porta do meu escritório ficou quase 15 dias, e quando ela chegou, a máquina bateu no ferro, virou uma cachoeira de 3 metros de altura. Nós fotografamos, filmamos e mandamos para ela. Quer dizer, como multar a Sabesp? A Sabesp tem o órgão que regulamenta, né, que é a Arcesp. Então, todas as intervenções que acontecem no sistema, ela responde para a Arcesp. Então, na verdade, quem cuida, né, dos interesses públicos é a Arcesp. Então, todas essas intervenções que acontecem no sistema, a Arcesp toma suas devidas precauções, ela é monitorada o tempo todo. Inclusive, tem que fazer relatórios para apresentar para a Arcesp quais foram as medidas, quanto tempo, enfim. Essas questões todas são relatadas. A Sabesp não anda sozinha, ela também tem que prestar informações, prestar contas para os órgãos regulamentadores. Então, nós estamos encerrando a fase de perguntas e agora nós temos as considerações finais. Só uma coisa aí que me chamou a atenção quando você falou desse abastecimento de áreas, né, menos favorecidas, a falta de atenção das concessionárias, em geral, a água, a eletricidade, telefonia, enfim, tudo. Eu vivo falando que um dos grandes problemas urbanos é quando você reúne baixa densidade com baixa renda, né? Aí fica tudo difícil, né? Até para instalar uma farmácia fica difícil porque não tem poder de compra naquela densidade. A Sabesp talvez tenha esse problema, porque o consumo é tão pouco de água em relação a outras famílias, né, que talvez não seja interessante. E também porque nessas áreas mais periféricas, né, é uma gataria incrível, né? Então, ligações clandestinas, né, que acontecem a rodo, né? Isso acontece também com eletricidade e assim por diante. E no setor de transporte, então, é um desastre, porque se você não tem um alto fator, né, de passageiros por quilômetro, né, a tarifa acaba ficando mais cara. E a maior parte das companhias se desinteressa de atender aquela rota, né? Abre uma concorrência e quase que não aparece ninguém, né?
E então, quer dizer, eu acho que está mais ou menos isso, né, Maria Aparecida? Eu acho que essa baixa densidade com a baixa renda precisa ser tratada com muito cuidado, porque senão ela fica totalmente desamparada. Já nasce desamparada porque às vezes é um loteamento clandestino, né? Que as concessionárias às vezes se recusam a dotar de água, eletricidade, assim por diante, né? Correio e tudo, né? E agora vem também esse outro aspecto, né? Eu acho que, está vendo, é muito importante, arquitetura e urbanismo para economizar água, disciplinar a cidade, assim por diante. Bom, acho que o Pupo, o Roberto e depois a sua. Então, da minha parte, eu só queria pedir desculpa pelos desabafos aí e representando nesse momento o CAL, gostaria de agradecer, parabenizar de novo aos nossos conselheiros Eduardo Abu e Mário Chinaga, ao Roberto, à associação através do Roberto, e dizer que nós estamos realmente muito satisfeitos em participar de um evento dessa magnitude e dizer para a Maria Aparecida que ficamos contentes em conhecer mais uma pessoa que defende os princípios que a gente entende que são primordiais para a continuação da vida e que nós colocamos à disposição da Associação da Sabesp também para eventuais parcerias que possamos fazer juntos aí. Agradeço a presença de todos e peço de novo desculpa. Parece que eu gosto um pouco do microfone, né? Para finalizar também, gostaria de agradecer à mesa, Maria, que foi uma palestra bastante produtiva e abrangente. Esperamos que a gente tenha esse vínculo próximo aí para outras atividades, né? Aproveitando a associação, os profissionais aí. E vamos finalizar então, agradecendo todo mundo. Vamos sortear aqui 4 livros, né? Cedidos pela Maria. Eu quero agradecer à mesa, né? Estou aqui bastante feliz e honrada por participar de uma mesa tão rica como a que a gente tem aqui participado, por vocês estarem conosco. Reforçar que a minha presença aqui não é em nome nem da associação e nem da Sabesp, apenas como uma consultora, né? Que está trabalhando aí há algum tempo, há 34 anos, na área de recursos naturais, recursos hídricos, né? E me coloco à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, a gente puder ajudar, né? E sendo meio, sempre uma ponte entre as entidades, eu estaria à sua disposição. Muito obrigada. Antes do sorteio, só para convidá-los que no dia 27 de outubro nós teremos encerramento desse curso, possivelmente nós teremos os 4 palestrantes numa mesa de debate, e nós faremos uma avaliação do curso e fazendo o lançamento do livro, né? Que nós vamos criar um livro do curso de urbanismo. Os que cursaram terão à disposição gratuitamente o livro do curso, tá? Agora e também, posterior ao curso, no mesmo dia 27, convido vocês para serem sócios fundadores dos Doutores de Cidades, tá? Muito obrigado. Boa noite, mais uma vez. Me permite sair, né, fora do protocolo. Que está martelando na minha cabeça e eu acabei esquecendo. Tem previsão de quando vai ser revisado o Código de Água, que me parece foi, né, da década de 30 ainda, né? Ainda está vigente. Então eu gostaria de saber até quando a gente vai conviver. Por exemplo, fizeram uma besteira enorme, né, com o Código né, que o nosso amigo, não vou falar quem fez, recentemente foi outorgado, foi empurrado goela abaixo, né? Gostaria de saber, o Código de Água também é muito importante para poder direcionar tudo isso que a gente está discutindo aqui. Sem o respaldo do Código das Águas, a gente não vai ter nem como fazer nada.
não tenho conhecimentos de prazo para que esse código de 1934, né, fosse ser reestudado. Não tenho nenhuma previsão, não sei informar. Lembrando também que a Maria, ela doou, esse mesmo livro que vai ser sorteado agora, ela doou os exemplares para a biblioteca da Associação de Engenheiros e Arquitetos Agrônomos Suzano. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que a gente tem uma parceria com a Fundação Nacional de Energia e Saneamento, e em nome da Miriam e esqueci o nome da superintendente agora, gente, a Rita, elas queriam até que a gente mandasse para eles a foto dos contemplados. Então, esse trabalho que a Fundação de Energia e Saneamento faz é bastante importante. Guarda, né, a memória, quer dizer, um homem sem memória, uma pessoa que não tem passado, não sabe agir no futuro e muito menos sabe o que está fazendo no presente. E eles trabalham exemplarmente, gostaria que vocês conhecessem o trabalho deles, estão com portas abertas para recebê-los, para que vocês conheçam como é que foi feita a história do saneamento e da energia, está lá na Fundação. É uma entidade bastante importante e que está mantendo, né? Eles estão conseguindo, muitas vezes eles ficam sem recursos suficientes para os projetos, mas eles batalham e aí estão os filhinhos da Fundação. Energia.